Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos à nossa live. Hoje o tema é muito interessante. O tema será MEI, a vantagem e desvantagem. Então nós vamos saber a vantagem em ser MEI e a desvantagem em ser MEI. Nós vamos falar um pouquinho sobre esse assunto, tá bom? Então galera, vamos chegando aí na nossa live. Lembrando que essa live vai ficar gravada no IGTV, você vai poder assistir aqui no nosso Insta a qualquer momento, tá? Porque ela vai ficar salva no nosso IGTV, ok? Galera, vou falar antes da gente começar sobre a live, antes de começar a nossa live, eu vou falar um pouquinho sobre a nossa programação, né? Nós temos uma programação, tá? E até o final deste mês nós vamos fazer live toda quarta-feira, tá ok? Só que a última live, tá? A última quarta-feira do mês, nós vamos fazer do YouTube, lá no canal, tá certo? Então vai ser sobre prospecção de cliente. Então, como prospectar clientes, tá? Para 2024. Então, se você é contador, contadora, se você é empreendedor, empreendedora, nós vamos falar um pouquinho desse assunto, tá? E vamos falar como é que a contabilidade faz para conseguir, né, prospectar mais cliente, tá bom? Então, galera, vamos lá, nós vamos já começar o tema, tá? Nós vamos já conversar sobre o tema. E é o seguinte, no final da live, vou ter 2 bônus para você. Então, você que é empreendedor, fica comigo nessa live até o final, porque nós temos 2 bônus e um deles é um bônus especial. É muito especial, que você pode até transferir esse bônus para outro empreendedor, caso você já tenha um CNPJ. Então, alguém queira abrir o CNPJ, vai poder, tá, utilizar esse bônus, tá bom? Então vamos lá. Vamos falar um pouquinho sobre as vantagens de ser MEI, tá? Eu vou falar que você vai ter um CNPJ. Isso é real. Então você vai possuir um CNPJ. Com esse CNPJ, juntamente com aquele certificado, né? Certificado do MEI, você vai poder abrir uma conta no banco. Isso também é real. Meri Lima, meu amor, minha esposa. Tudo bem? Então vamos lá. Você vai poder com esse CNPJ, né, com esse certificado digital, você vai poder abrir uma conta no banco. Tá? Essa é uma das vantagens do MEI. Você abrir um CNPJ, você abrir uma conta no banco. A outra vantagem é emitir nota fiscal. Existe, né, Neide, minha irmã, existe uma dúvida que é muito recorrente sobre emissão de nota fiscal para MEI. Então é o seguinte, o MEI, tá? O MEI, ele não é obrigado a emitir nota fiscal até o momento para pessoa física, mas para pessoa jurídica, o MEI precisa emitir nota fiscal. Isso também é real. Eu tenho um entendimento sobre esse processo de emissão de nota fiscal, que o empreendedor MEI, ele precisa emitir nota fiscal, tanto para pessoa física como para pessoa jurídica. Geraldo, mas como assim? É o seguinte, quando você emite essa nota fiscal, seja para pessoa física ou para pessoa jurídica, você dá mais credibilidade para o seu negócio. Isso é real, tá? Isso é muito real, galera. E outra coisa, você declara os seus ganhos para o fisco. E isso é muito importante, ó. Fisco, eu estou emitindo nota fiscal aqui dos meus serviços, das minhas vendas, tá? E o meu faturamento é esse. Para um futuro, tá? Uma futura comprovação, caso, por exemplo, acontece muito aqui no Ceará, o que acontece? Os MEI, né, os empreendedores individuais, eles são notificados por ultrapassar o limite do MEI, certo? Eles são notificados. E o que acontece? O que é que esses empreendedores MEI fazem? Ele entra dinheiro tanto na conta física como na jurídica. E aqui no Ceará ele soma esses valores. Ele entende, tá? Ele entende que o que entrou ali na conta física, na pessoa física e na pessoa jurídica, ela é do empreendedor individual. E dessa forma, dependendo do faturamento, pode, né, e alguns perde a condição de MEI. Mas quando você emite nota fiscal sempre que você prestar o seu serviço, tá? E sempre que você vender, ali é uma comprovação. Ó, Receita Federal, eu não ultrapassei esse limite. Tá aqui minhas notas fiscais, tá?
E as minhas notas fiscais dizem ao contrário. Tá? E esses valores que entrou na minha conta não é referente ao meu MEI, porque o meu MEI, sempre que eu vendo ou presto serviço, eu emito nota fiscal. Então isso é muito importante para você evitar problemas lá na frente. Emitir a nota fiscal tanto pessoa física como pessoa jurídica, tá, galera? Então vamos lá. Pagar menos imposto é uma vantagem, sim. Em média, o empreendedor MEI paga em média ali R$ 71,00, em média o imposto que ele paga mensal, tá? Isso também é real. Aí vamos para um ponto aqui muito interessante, a aposentadoria. O MEI pode se aposentar? Sim, tá? O MEI pode utilizar, tá, desse benefício previdenciário que é a aposentadoria. O que acontece? Tá? Ele vai, né, pagar esse DAS-MEI, de preferência que ele pague esses DAS-MEI em dias, tá, galera? É interessante para você utilizar os benefícios do MEI. É interessante, por exemplo, se você é uma empreendedora e engravidou e vai precisar daquele salário de maternidade. Então, você vai utilizar, o governo federal vai poder, tá, te beneficiar com esse salário de maternidade, porque você é uma empreendedora MEI. Mas é interessante que nos 12 meses, últimos 12 meses, eles estejam pagos esses 10 meses e também em dias, tá? Isso é real. E sobre a aposentadoria, você como empreendedor MEI, você vai ter esse direito à aposentadoria, mas apenas com o salário mínimo, tá? Não poderá mais, tá? Não poderá ter um valor a mais pagando apenas isso aí. Reginaldo, mas aí sou empreendedor MEI, mas eu quero essa aposentadoria um pouco maior. Aí você vai ter que pagar por fora, tá? Fazer uma guia de INSS, vai ser feita por fora. Se você tiver dúvida, você deixa no direct essa dúvida. Então deixa no comentário dessa live a sua dúvida sobre como fazer esse INSS por fora, esses 20%. Só que você vai pagar 20% sobre o salário mínimo, tá? E a sua guia do INSS, tá? Eles vão somar e você vai poder sim, dependendo do tempo, né, de contribuição, receber mais de um salário mínimo para a sua aposentadoria, tá? Isso para você que é empreendedor MEI ou empreendedora MEI, ok? Então vamos lá, participar de licitações. Então você como MEI, né, empreendedor MEI, você possui lá seu CNPJ, seu certificado, você abriu a sua conta PJ, que é muito interessante você ter essa conta jurídica, tá? E todo o seu recebimento ir para a conta jurídica referente ao seu MEI, seja vendendo ou prestando serviço, tá, galera? Isso é real, não mude isso não, tá? Não misture não, misture conta pessoa física com a pessoa jurídica, mesmo você sendo MEI. Isso é uma dica que eu estou dando para vocês, é uma dica de milhões, tá? Pode apostar. E vamos lá, então você pode participar de licitações, essa é uma vantagem, tá? Você pode vender para o governo, você pode prestar serviço para o governo, sim, abrindo apenas um CNPJ MEI. Tá certo? Isso é real. E agora eu vou tocar num ponto que é vantagem também para o empreendedor MEI, é sobre distribuir lucro. Então o MEI pode distribuir lucro? Isso, galera, é um assunto que nós vamos conversar daqui a pouquinho, mas nós vamos falar um pouquinho só, não totalmente sobre esse assunto, porque na próxima live será esse assunto, tá? MEI pode distribuir lucro e como distribuir, qual o valor que é isento, não? Nós vamos falar sobre esse assunto, tá? Na próxima live. Mas eu já falo para vocês que é vantagem, tá? O MEI pode distribuir lucro e vou só deixar um ponto aqui que é muito importante para vocês. O MEI pode distribuir lucro, tá? De forma total e isento sem pagar imposto, com uma contabilidade. Então você precisa ter uma contabilidade para você poder fazer essa distribuição de lucro de forma total. Mas você também, sem a contabilidade, pode distribuir lucro. Só que existe um percentual, tá? O percentual é de acordo com a lei 9.249 de 95. Então existe um percentual de presunção. Se você é comércio, você só vai poder distribuir 8% do seu faturamento de forma isenta, sem pagar imposto nenhum. Se você presta serviço, a maioria dos prestadores de serviço, é 32% sobre o que você faturar, tá? Esse percentual, esse valor, né, será isento e não pagará imposto nenhum. Apenas empresa de transporte, que é 16% sobre o que ela faturar, no caso,
ela sendo microempreendedor individual, tá bom? Então, galera, as vantagens que eu falei aqui são algumas que são essas vantagens. Então, a vantagem, vamos lá, CNPJ, né? Ele vai abrir uma conta PJ, tá? Uma conta PJ, que é muito interessante. Vai poder emitir nota fiscal, vai pagar menos imposto possível, que é um imposto de média de R$70 mensais, vai ter direito à aposentadoria, isso é real, vai poder participar de licitações e vai poder também distribuir seu lucro. Isso é real, galera, essa vantagem é vantagem real para os microempreendedores individual, tá bom? Qualquer dúvida, deixa nos comentários da live, tá? Que a gente vai deixar ela salva no IGTV. Vamos falar um pouquinho também aqui sobre desvantagem, porque tudo que tem vantagem também vai ter desvantagem, isso também é real, tá bom? E eu entendo que o primeiro ponto para a desvantagem do MEI é o faturamento. Hoje, tá? Tem sim previsão, tá? O MEI ele tem previsão de faturar um pouco mais, né? Esse limite de faturamento aumentar, isso também é real. Eu acredito que para 2024 tenha essa possibilidade, mas até o momento o MEI tem um limite de R$81 mil. Então você que é MEI, só pode faturar, se você abrir um MEI agora em dezembro, você só pode faturar R$6.750. E se você tem um MEI há 12 meses, aí você pode faturar R$81 mil ao ano. Isso é real, isso é a lei, está lá escrito, tá? Então, eu vejo que é desvantagem esse limite de faturamento. Ele tem previsão de aumentar esse limite? Tem. O governo federal tem essa previsão, mas ainda não fez, tá? Até o momento, o limite de faturamento do MEI é R$81 mil, que eu entendo que é uma desvantagem para os microempreendedores individual, tá bom? Vamos falar de outra desvantagem, limite de compra. Então, se você comercializa com o MEI, você tem um limite de compra de 80% sobre o seu faturamento. E isso também é real, porque se você fatura, né? Se você fatura e só tem um limite de faturamento de R$81 mil, então você tem uma média aí de compras apenas de 60 mil, né? 60 mil e pouco. Esse é o limite, né, de compras para o seu MEI, que é de 80%. Você pode fazer o cálculo e é de 80%. De 81 mil você pode comprar, você que é um microempreendedor individual que vende, né, que compra e vende. Então você precisa ficar ligado nesse detalhe, porque você pode perder a condição de MEI se ultrapassar esse limite, tá certo? Então fique atento a esse detalhe, que eu vejo que com certeza é uma desvantagem. Vamos falar em outra desvantagem. Você como MEI não pode ser sócio de outras empresas. Então quando você pensa ou quer ou vai ser sócio de outra empresa sendo MEI, você vai perder a condição de MEI se você tiver essa pretensão de ser sócio em outra empresa ou abrir um outro tipo de empresa como a SLU. Então você precisa ou fazer essa migração para continuar com o mesmo CNPJ, ou precisa baixar esse MEI e abrir uma empresa, tá? Porque você não pode ser MEI e abrir uma outra empresa e nem ser sócio dessa outra empresa, tá certo? Isso também é real. Outro ponto que eu acho que é negativo, tá? Que é desvantagem, é você poder registrar apenas um colaborador. Então, até o momento, você não pode registrar mais de um colaborador. Já tem essa previsão, sim, de registrar mais de um colaborador, de no mínimo 2, né? Mas até agora não foi aprovado, então, no momento, você só pode registrar, certo? A carteira, né, de trabalho de apenas um colaborador. Isso, para mim, é uma desvantagem. Outra desvantagem que é muito interessante, que muita gente tem dúvida, é sobre benefícios sociais. Então, se você como empreendedor MEI, dependendo do seu faturamento, porque isso é real, então você abrir um MEI ali, se você estiver faturando em média ali R$6.750, você vai perder um benefício do governo, como que era o Bolsa Família, né? Eu acho que o nome mudou, acho que é Auxílio Brasil. E outro detalhe que é muito importante, você que é um empreendedor individual e trabalha de carteira assinada, quer dizer, você trabalha como CLT e abrir um MEI.
Isso é real, fica ligado, galera. Você só vai ter, você vai ter direito a todas as suas contas, caso você tá com seu MEI aqui, você saiu da empresa lá como CLT, tá? Você não vai ter direito ao FGTS. Isso é real, você não tem direito ao FGTS. Mas você como CLT pode abrir um MEI, sem problema nenhum, tá? Isso é uma dúvida que é muito recorrente, já é uma dúvida que eu estou tirando lá de umas dúvidas que a gente vai falar daqui a pouquinho, que são dúvidas que são bem recorrentes, referente ao microempreendedor individual, o famoso MEI, tá certo? Então, falamos das vantagens, estamos falando agora da desvantagem, que é limite de faturamento, no meu entendimento é desvantagem, limite de compra e também não pode ser sócio de outra empresa, só pode registrar um colaborador e também pode e vai e deve perder benefícios sociais dependendo do faturamento do seu MEI, porque isso é real, os benefícios do governo têm um limite ali que você pode ter ali de faturamento ou no caso de salário, né? Daquela própria casa lá tem que ter um determinado limite ali de salário. E com o MEI, se ultrapassar esse limite, com certeza você vai perder esse benefício. Tá? Então tem que ficar muito atento a esse detalhe, se vale a pena ou não abrir o MEI, né, nesse momento, ou esperar um pouco mais, porque você está recebendo benefício. Eu acredito que você deve abrir um MEI, sim, porque o seu entendimento, o que você quer realmente é comercializar, ou é vender, ou é prestar serviço, e você quer crescer nesse negócio. Então, se você quer crescer nesse negócio, você deve sim abrir o seu MEI, tá? Trabalhar e conseguir faturar mais e esquecer desse benefício, porque você já vai nesse mês já está ganhando muito mais do que esse benefício, né? Então, se ficar atento a esse detalhe que é muito importante, tá certo? Galera, se qualquer dúvida, deixa as dúvidas aí no comentário, tá? E a garganta hoje não tá muito legal não, tá um pouquinho ruim, mas vai dar certo. Vamos lá, vamos tirar algumas dúvidas que são muito recorrentes no MEI, tá? Que é, por exemplo, MEI é obrigado a declarar imposto de renda de pessoa física. Tá chegando aí 2024, né, a galera aí vai declarar e algumas são obrigadas e outras não. Então, o MEI, ele não é obrigado a declarar, tá? Por ser MEI. Existem aqueles motivos que você vai ter que verificar na declaração de imposto de renda, existem alguns motivos para ficar obrigado a declarar imposto de renda de pessoa física. Por exemplo, que pode impactar aqui no MEI e o MEI ficar obrigado é rendimentos isentos não tributáveis. Por exemplo, se você possui um MEI, você faturou 80 mil, está no limite, certo? E obteve um lucro de 50 mil. Então, esse lucro de 50 mil, que é isento não tributável, você já fica obrigado a declarar imposto de renda de pessoa física em 2024. Francisca Alves, minha mãezinha. Então, é muito importante, tá? Que você fique atento a esses detalhes, que se você não sabe, você pergunte. A RA Contabilidade, ela pode te ajudar a tirar essas dúvidas, tá? Se você tem dúvidas sobre o MEI, sobre o Simples Nacional, sobre o lucro presumido, tá? Sua empresa é comércio, é serviço, você é pessoa física que tem dúvida também se precisa pagar algum imposto, se precisa declarar, fazer alguma declaração, a RA Contabilidade vai poder te ajudar sem dúvida nenhuma, tá? Então, qualquer dúvida, me chama aí no direct que eu vou tirar as dúvidas de vocês, tá? Sobre esse assunto aí, ok? E qualquer assunto relacionado à contabilidade do seu negócio, pode me chamar que eu vou lhe ajudar, com certeza, tá bom? Outra dúvida que é muito recorrente, posso fazer retirada de Prolabore? Muita gente faz essa pergunta sim aqui no nosso Insta, tá? Se pode fazer retirada sendo MEI e retirada de Prolabore? Pode, tá? Eu só não indico. Se você tem a possibilidade de distribuir lucro, para quê e por que você vai tirar a Prolabore? Porque Prolabore, dependendo do valor, incide INSS e imposto de renda. Se você vai fazer uma retirada do salário mínimo, né, incide INSS, que é 11% sobre o salário mínimo, você vai ter que pagar esse INSS, tá? E isso é real. E você já paga o INSS como seu MEI lá no DAS. Então, não vejo vantagem fazer retirada de Prolabore para MEI,
tá? Se ela pode retirar lucro, por que ela vai tirar, né? Fazer Prolabore, você pode retirar lucro isento, não tributável. Então vamos tirar outra dúvida, se MEI é obrigado a emitir nota fiscal. Eu já falei para vocês que não é. O MEI não é obrigado a emitir nota fiscal. Para a pessoa jurídica ele fica obrigado sim, mas para a pessoa física não, tá? Isso também é real. MEI pode contratar mais de um colaborador? No momento não, tá? O MEI só pode contratar um colaborador até esse momento, ok? Aí, sobre distribuição de lucro também, o MEI pode distribuir lucro, com certeza o MEI pode distribuir lucro, mas para distribuir de forma total e isento, o MEI precisa de uma contabilidade. E esse será um assunto, Lana, para a próxima live. Vamos falar na próxima live, vamos falar sobre distribuição de lucro para MEI. Então, se você é MEI, fica atento aí à nossa agenda aí, fica ligado aí no nosso Insta que nós vamos fazer essa live na próxima quarta-feira, tá? E vamos falar sobre distribuição de lucro para MEI. Isso é real. Galera, é bem rapidinho. Hoje foi bem rapidinho aqui, não deu nem 30 minutos ainda, mas é o que eu quis passar para vocês, tirar algumas dúvidas, tá? Caso vocês tenham, pode falar aí que tire suas dúvidas agora, tá bom? Então, o que eu quis falar é isso mesmo, mostrar para vocês a vantagem e a desvantagem de ser MEI, porque existe os dois lados, né? Tudo tem os dois lados. Então, no MEI, tá? Esse regime que a gente não chama de regime de tributação, mas esse modo, né, unificado de pagar imposto e menos imposto, existe vantagem e desvantagem, tá bom? Então, fique ligado, qualquer dúvida, me chama que eu vou poder te ajudar. Vou falar um pouquinho agora dos bônus, tá bom? São 2 bônus que eu falei. O primeiro, você é prestador de serviço, MEI, Simples Nacional, lucro presumido, nossa sede virtual será gratuita. Então, hoje, estou falando para vocês, deixa nos comentários lá, eu quero a sede virtual gratuita, ou entre em contato no nosso WhatsApp, que também vai estar aí que vai ficar salvo aí, vai estar lá na descrição, tá? O nosso WhatsApp, você vai poder estar em contato com a gente e solicitar essa sede virtual gratuita. E outro ponto que é muito importante, esse bônus é o melhor de todos. Hoje, você vai poder, se você não tem CNPJ, você vai poder abrir o seu CNPJ de forma gratuita. Então, você só vai pagar a taxa da junta comercial, né, que é em média de 148 a 248 aqui, né, no Ceará, dependendo do seu estado, muda, né? Pode ser mais, pode ser menos, mas você vai pagar apenas essa taxa e a RA Contabilidade vai abrir a sua empresa, né? Seja aqui no Ceará, seja em qualquer um outro estado, tá bom? Isso é real. Hoje, a abertura da sua empresa será gratuita. Então, qualquer dúvida, vai no nosso WhatsApp, vai no link da nossa bio, entre em contato com a gente, que nós vamos te ajudar a abrir o seu negócio de forma mais assertiva. Lembrando, dependendo do seu município, dependendo do seu estado, nós vamos abrir o seu CNPJ em 24 horas. Isso é real, viu, galera? Isso é real, isso depende do seu estado, tá bom? Isso depende da sua junta comercial e a gente vai poder fazer esse processo o mais rápido possível e abrir o seu negócio digital. E você vai começar a vender ou prestar serviço de forma mais rápida possível, de forma mais assertiva. Eu sempre falo de forma mais assertiva porque a gente tem, como especialista em negócios digitais, a gente tem, né, a forma correta de abrir algumas atividades. Por exemplo, o cara quer está fazendo marketing digital, mas não sabe qual é o KNAI, né? Qual é a KNAI que deve inserir ali para fazer, né, para trabalhar com marketing digital. E a contabilidade ela pode te ajudar nesse processo, porque nós vamos inserir o KNAI correto e mais assertivo para o seu negócio, para a sua atividade, para você evite problema lá na frente, problemas com a Receita Federal. Porque quando você insere o KNAI incorreto na sua atividade, fica divergente, a Receita Federal ela pode te cobrar e pode te cobrar até multa por esse motivo. Você está utilizando a KNAI incorreta para o seu negócio, para a sua atividade. Isso é real, galera. Isso é real. Tá bom? Então, galera, bônus são esses. Sede virtual gratuita aqui para vocês.
e presta serviço. E também hoje, se você quer abrir o seu negócio, quer abrir a sua empresa, seu CNPJ, a RA Contabilidade vai fazer isso de forma gratuita e ágil. Isso é real, tá, galera? Isso é real. Então, se você tem um amigo que precisa abrir o seu negócio, não está assistindo a live, manda para o seu amigo, que ele vai poder sim fazer isso hoje, tá, galera? Somente hoje. Tá? Hoje ele pode sim abrir o seu negócio de forma gratuita. Tá bom, galera? Espero vocês na próxima live, tá bom? Então, muito obrigado aí pela presença de vocês e espero vocês na próxima live. Mais sucesso. Até lá.